Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje o assunto é um pouco chato, um pouco delicado, como vocês já viram aqui na descrição do vídeo. Porém, eu estou bem, tá? Só pra você saber. E vai ser mais fácil e mais leve falar sobre esse assunto hoje. Então, já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like nesse vídeo e eu vou contar tudinho pra vocês de como que foi essa crise de pânico que eu tive há menos de uma semana atrás. Bom, gente, eu vou começar a partir do dia da crise e depois eu entro em outros detalhes, tá? Ao longo do vídeo. Então, um dia normal, eu estava em casa, tranquilamente, meu dia foi ótimo, sem nada de muito diferente, né, acontecendo, trabalho, coisas da casa pra fazer, tudo mais. Beleza, passei o dia assim, fui dormir também, normal, até peguei rápido no sono, assim, então nem demorei pra dormir. É dia normal. Então, peguei no sono, dentro de uma hora depois, assim, 2 horas depois de eu ter pego no sono, eu acordei com uma tosse. Parecia que eu tava engasgada, tossindo, assim. Realmente uma sensação de engasgo. E aí, junto dessa sensação, dessa tosse que não parava, veio falta de ar e batimentos super acelerados. Mas assim, super mesmo. No nível, o meu coração vai sair pela boca. E uma falta de ar absurda. Então, essas duas combinações já é o suficiente uma pessoa ficar assim, meu Deus, alguém me socorre. O que está acontecendo? Nisso, a tosse passou, mas a falta de ar continuou e os batimentos cada vez mais fortes. E eu, assim, literalmente ouvia ele batendo aqui, sabe? Muito, muito forte. E aí meu corpo, gente, começou a formigar. Nunca tinha sentido isso na minha vida. Sério. Começou a formigar desde a parte aqui de trás da minha cabeça, nas costas, descendo até o meu pé. Estranho, porque era uma sensação só na parte de trás do corpo. Começou a formigar e ficar dormente. E o que eu pensei logo de cara, como a gente... Quer dizer, eu não sei se você pensa, né? Mas eu penso. Estou tendo um infarto, estou tendo um AVC, estou tendo um piripaque, porque esses sintomas, né, eles são, assim, muito ruins, né? É uma sensação muito ruim. Então eu já penso logo, tipo assim, alguma coisa grave. E agora? O que tá acontecendo com o meu corpo? Ele tá entrando em colapso. É a única coisa que eu penso, gente, com sintomas como esse. E a falta de ferramentas, assim, pra usar numa hora dessa, né? Também dificulta muito. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que era, eu não sabia que era uma crise de pânico. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente achei que eu estava tendo um mal súbito. Então, o que você faz quando você tá tendo um mal súbito? Não sei, assim, eu não conseguia nem falar direito. Então, eu pedi ajuda pro Natan, que tava do meu lado. Graças a Deus, ele já tava acordado. Então, assim, ele ainda estava acordado. Então, ele me ajudou. Só que, assim, na medida do possível. Porque eu não conseguia falar o que eu tava sentindo. Ele não sabia se ele pegava uma água, se ele pegava um remédio, se ele ligava pra alguém. Enfim, esse caos, assim. E aí, enquanto ele tentava me ajudar, enfim, na medida do possível, ele tentou verificar minha pressão, a gente ficou pensando, né, ele falou, será que sua pressão não caiu? Você quer que eu pegue um sal, alguma coisa? Eu falei, não, porque a gente precisa verificar minha pressão, enquanto não verificar, eu não sei o que é, pode, sei lá, ser uma pressão alta, e aí vai me dar sal, vai piorar, e eu, tipo assim, muita dificuldade pra falar, meu coração, assim, nas alturas. A gente não conseguiu verificar minha pressão, porque o nosso aparelho, nessa hora, tudo acontece, né? Então, o nosso aparelho de pressão não estava funcionando, tinha acabado a bateria, sei lá o que tinha acontecido, a gente não conseguia verificar. E eu com uma sensação de estou morrendo, vou morrer. E só sabia pedir, tipo assim, Senhor, não me deixa morrer, não me deixa morrer, não me deixa morrer, eu não posso morrer. E isso tudo, gente, por vários e vários minutos, e não passava, sabe? Não era um sintoma que veio, opa, tive um mal-estar e agora eu tô melhorando. Ele, tipo, era contínuo. E eu pensando, meu Deus, como que eu saio dessa situação, né? O que eu posso fazer pra poder melhorar isso? E eu fiquei tão preocupada de realmente estar acontecendo alguma coisa grave comigo, que eu falei assim, era 1 hora da manhã. Pra quem você pede ajuda nessa hora? Também é super complicado. E eu falei pro Natan, liga 192. Fala que eu tô passando mal, porque na minha cabeça eu não conseguia levantar. Meu corpo formigando, dormente, me deu uma vontade de evacuar, assim, gente. Parecia que eu ia sair fazendo as calças mesmo. E parecia que eu tinha perdido o controle da cintura pra baixo e eu ia fazer cocô nas calças mesmo. Xixi, cocô, tudo. E aí eu pensei, eu não consigo levantar.
Eu não consigo... O que eu faço? E aí eu falei, Natan, liga pro 192. Porque na minha cabeça, eu já pensei assim, alguém tem que vir me socorrer. E rápido. Não vai dar tempo de sair, de pegar Uber e tal, pegar carro liga pro 192. E aí, ele ligou. E na minha cabeça, até é interessante, porque eu achava que, tipo assim, ligou pro 192, era só dar o endereço, estamos a caminho. Mas tem um pré-atendimento, mesmo que seja bem rapidinho, tem um pré-atendimento. Então, ele começou a falar pra médica, né, no telefone, o que tava acontecendo. A minha mão tava ficando roxa, meu pé tava ficando roxo. E ele relatando isso pra médica e eu, assim, é grave. E conforme ele falava, eu falei, realmente a coisa tá feia. Então, assim, é uma situação, gente, desesperadora mesmo. E fora essa sensação de morte, de mal súbito, que você acha que você tá indo dessa pra melhor. Aí, a médica pediu pra passar o telefone pra mim. Aí, na minha cabeça, eu pensando assim... Mulher, por que você quer falar comigo? Manda logo uma ambulância pra cá, né? Era a única coisa que eu pensava. Tipo, por que ela quer falar comigo? Eu tô morrendo. Eu não consigo falar. E aí, eu fui, peguei o telefone. E aí, comecei a falar com ela e expliquei, olha, eu tô com muita dificuldade. Eu não sei se eu vou conseguir falar com você. Porque realmente a minha voz estava fraca e a falta de ar muito grande. Mas eu vou tentar. E aí... ela foi perguntando o que você tá sentindo, eu fui dando mais detalhes, ela foi fazendo algumas perguntas. Tudo isso, agora parece um tempo muito longo, mas foi relativamente um tempo curto, assim, minutos, sabe? Elas são muito rápidas. Os médicos, os atendentes, né, do SAMU, eles são bem rápidos. Então, ela falou assim, Júlia, você tá tendo uma crise de pânico. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim, na minha mente, eu, tipo, quê? Crise de pânico? Tipo, desde quando? Eu nunca tive crise de pânico. Tipo, o que tá acontecendo pra eu estar tendo uma crise de pânico? E o pior, né? Ainda tive ela meio que dormindo, né? Eu acordei em crise. Então, tipo assim, na minha cabeça, eu falei, caraca, que droga. Mas, quando ela falou isso, apesar de eu ter, tipo, ficado meio assim na hora... Tem certeza? Porque parece que eu tô morrendo, né? Tipo assim, tem certeza que é uma crise de pânico? Pelo amor de Deus, eu não tô tendo outra coisa mais grave. Ela falou assim, calma, você vai começar a respirar devagar agora. Você vai concentrar na sua respiração, no seu diafragma. Vai contar comigo até tantos e você vai começar a respirar devagar. E assim eu fiz. Ela comigo no telefone, ela foi me instruindo. Enfim, muitos detalhes agora, né? Mas tô fazendo um resumo. E aí ela foi falando comigo, me instruindo o que eu tinha que fazer, como eu tinha que me concentrar e tal. E não é que deu certo? Gente, eu comecei a melhorar, mesmo. Ela começou a falar e meus batimentos começaram a ficar mais calmos. Eu comecei a me sentir melhor. A falta de ar foi passando, o formigamento foi passando, parecendo que meu corpo realmente estava voltando ao normal. Eu tava assim, incrédula no que estava acontecendo. Foi impressionante. Tipo, gratidão a essa moça, que eu não sei nem o nome dela, mas ela foi maravilhosa. Sério, o atendimento por telefone, eu nunca tinha feito isso, né? Nunca precisei ligar pro SAMU. Mas assim, sério, arrasaram. Foram muito legais, muito certeiros, muito calmos e rápidos, assim, pra fazer o atendimento. E aí eu fui melhorando. E foi praticamente passando. Tipo assim, eu já conseguia falar, já conseguia respirar. E aí eu falei pra ela, será que não é algo mais grave? O que será que tá acontecendo? Aí ela falou assim, calma. Em algum momento da ligação, eu já tinha falado pra ela que eu usava medicamento pra tratar de ansiedade. E ela falou assim, calma, você não precisa sair correndo agora para um hospital, uma emergência, visto que você já está se sentindo melhor. Acho que ela falou também alguma coisa, tipo, se eu tivesse medicamento de emergência, talvez, pra tomar. Enfim, não lembro, mas ela falou assim, o ideal agora, né, no dia seguinte, você procurar o seu médico, você explicar o que aconteceu, pra que ele te dê instruções do que fazer, de repente passar um remédio SOS pra esse tipo de ocasião, explicar pra ele tudo e ele vai te falar o que é melhor ser feito. Talvez você nem precise aumentar a dose do remédio que você já toma, mas realmente ter algo ali como uma emergência mesmo, algum medicamento pra isso. E aí ela falando comigo, desliguei o telefone, melhorei. E aí eu fui e comecei a melhorar. Peguei o remédio que eu tinha em casa, que era pra
pra crise de ansiedade, mas eu vou chegar lá. Peguei o remédio que eu tinha em casa, que era a única coisa que eu tinha mesmo. Tomei, que era um calmante e também pra outro tipo de sintoma. Mas tomei aquele remédio e bebi uma água, aí comecei a respirar normal. Só que aí, gente, eu acho que eu devia ter feito o exercício da respiração que ela me passou durante vários minutos, entendeu? E aí começou a formigar minha perna de novo, começou a vir uma angústia de novo, uma sensação de tipo, tá voltando os sintomas, tô morrendo de novo. E aí aquilo começou a me desesperar. E aí eu falei pro Natan assim, eu quero ir pro médico, eu quero ir pra uma emergência, eu quero ir pro hospital mais próximo daqui, porque eu acho que eu vou passar mal de novo. E aí nessa hora você já tá sensibilizado com o sintoma que você teve anteriormente, e aí você acha que qualquer coisa pode acontecer de novo, né? Qualquer coisa é motivo pra retornar tudo. E aí eu falei, eu quero ir pro médico, me leva pro médico mais próximo. E aí eu fui parar numa UPA, perto da nossa casa, que o atendimento não foi lá essas coisas, né? Mas, enfim, isso é papo pra outro momento. Só que, nesse período, até chegar no UPA, o que eu fiz? Eu fui fazendo o exercício que ela me passou. E aí eu fui melhorando de novo. E aí eu meio que estabilizei. Quando eu fui atendida lá na emergência, eu já tava me sentindo bem melhor, mas eu queria relatar tudo pro médico, porque eu queria que ele soubesse na minha cabeça, eu estando ali, qualquer coisa dava pra me ressuscitar, né? Então eu me senti, eu acho que mais segura estando ali, naquele ambiente hospitalar. E aí lá na emergência, acabou que eles me deram mais calmante, assim, não fizeram nada, nenhum tipo de exame, assim, eu não quero entrar nesse assunto, mas pra mim, assim, é um atendimento muito ruim, né? Quem precisa e depende de rede pública, olha, tem que torcer pra pegar um plantão bom, assim, pra poder eles se interessarem um pouco mais pelo que você tá sentindo e de repente investigar mais um pouquinho, sabe? Mas é bem complicado. Mas me deram medicamento, voltei pra casa, me senti bem. No outro dia também a vida seguiu e melhorei. E esse foi o relato do episódio da crise em si. Essa semana eu ainda tenho consulta com um psiquiatra, então ele vai destrinchar comigo um pouco mais do que aconteceu e aí eu posso até gravar um outro vídeo pra falar um pouco mais sobre isso. A princípio, talvez você esteja se perguntando, mas será que foi isso mesmo? Será que não foi outra coisa? Bem, a médica que me atendeu falou isso, o médico lá da emergência também falou que era uma crise de ansiedade. Na verdade, a médica que me atendeu por telefone falou que era uma crise de pânico e ele falou que era uma crise de ansiedade. Eu acho que realmente se enquadra melhor na crise de pânico, porque crise de ansiedade eu já tive, querendo ou não, e quando você vai ver os sintomas da crise de pânico, eles se encaixam muito mais com o que eu tive. Claro, o médico, o psiquiatra, talvez ele vai falar de forma mais certeira. Pode ser até que quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já tenha ido no médico, ele já tenha me falado. Mas, a princípio, foi isso. Eu fiz exames recentemente, assim, tipo de check-up, tenho feito. Não acredito que tenha sido nada além disso. Mas, dependendo do que o meu psiquiatra falar, se ele achar, de repente, que é interessante procurar um cardiologista, um outro médico, eu posso procurar, não tem problema nenhum. Mas, provavelmente, não tem nada a ver com essa parte cardíaca, né? É realmente os sintomas de uma crise de pânico e é impressionante que ela pode causar no nosso corpo. Eu nunca tinha tido uma crise de pânico antes, eu tive crises de ansiedade, e aí eu vou falar até porque eu tinha um medicamento de emergência em casa, que foi o que eu tomei depois que eu desliguei o telefone. Quando tinha crise de ansiedade, há anos atrás, tem até vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, então você pode assistir depois desse vídeo. Eu conto mais sobre o meu tratamento para ansiedade. Então, eu tinha um medicamento aqui porque eu tinha crises de angústia, sabe? Não era crise de pânico. Eu tava bem em casa e de repente me vi uma angústia súbita onde me dava mal-estar. Eu tinha enjoos fortíssimos, como se fosse mesmo vomitar, assim. Eu tinha sintomas esquisitos, dores esquisitas em partes aleatórias do corpo. Uma sensação de tô passando mal o tempo todo e uma sensação de desesperança. Não era tristeza, mas era uma angústia profunda de que, tipo, ai, alguma coisa tá dando errado, ou medo de alguma coisa ruim acontecer, e pensamentos muito catastróficos, né? Eu tinha, tipo assim, de coisas ruins o tempo todo. Então, eram esses episódios que eu tinha. E com o uso da medicação de forma correta, nesse vídeo eu também explico um pouquinho, né, das bagunças que eu fiz com medicamentos e depois que eu comecei a fazer o tratamento de forma correta, tomando nas doses certinhas, eu melhorei, eu fiquei bem.
Fiquei super bem. Então eu fiquei super bem, já tem o quê? Uns 2 anos que eu tô me sentindo ótima. Era até uma coisa que eu ia levar, essa consulta que eu tenho essa semana, ela já estava marcada, porque na verdade eu ia conversar com o meu médico sobre a questão do desmame, porque eu tinha 2 anos que eu já tava, tipo assim, me sentindo ótima. Só que, quando eu faço uma retrospectiva das minhas últimas semanas, eu realmente estava muito estressada. E preocupada com o trabalho, preocupada com dinheiro, preocupada com coisas do dia a dia, e casa, e casamento, e um monte de coisa. Só que internamente não era nada que eu verbalizasse, não era nada que afetasse o meu dia de forma direta. Só que eu tava com esses pensamentos na minha cabeça, assim, constante. Eu ia dormir pensando nessas questões e acordava pensando nisso. Então, assim, a probabilidade do meu corpo ter entrado em um modo de estresse e ter me desencadeado uma crise é enorme. Às vezes a gente acha que, ou pensa que tá tudo bem, e será que tá tudo bem? Claro que, é o que eu sempre falo, cada corpo reage de um jeito. Tem gente que lida melhor com estresse, com pressão, com problema, tem gente que é mais sensível. E o cérebro de uma pessoa que já tem um histórico de ansiedade como o meu, ele é mais ativo, ele é mais sensível para esses tipos de situações. Então acontece aquilo que, não sei se você já ouviu falar, mas é luta e fuga. O corpo, ele acha que ele tá em perigo, porque ele tá com um nível de estresse, de cortisol tão alto, que ele não sabe diferenciar o que é real do que é algo no campo da imaginação, da mente, e ele entende que se você tá com esse nível de estresse e cortisol, você deve estar passando por uma situação de perigo. Então ele pega os sintomas todos que se usa, né? Se você for pesquisar depois sobre esse termo luta e fuga, você vai ver, né, que é o mecanismo que o corpo usa para te livrar de uma situação de perigo, para fazer você correr, joga adrenalina pro seu corpo, acelera os seus batimentos, porque entende que você precisa de gás e correr para sair daquela situação. Só que imagina isso acontecendo, você parado, sem nenhum perigo, mas você sente todos aqueles sintomas. Então é como se o corpo pegasse todas aquelas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida durante os meses, durante as semanas, ele acumulasse. E chega uma hora que ele simplesmente dispara aquilo ali, né? Enfim, são coisas muito técnicas, coisas que a gente precisa estudar assim para entender, mas resumidamente seria isso. Por hora, eu vou parar por aqui, porque esse vídeo realmente é com o intuito somente de relatar o episódio em si da crise de pânico, que eu nunca tinha tido, foi a primeira vez. Mas eu vou voltar aqui pra falar e destrinchar um pouco melhor sobre esse assunto. Depois que eu passar pelas consultas, eu acho que eu vou ter mais propriedade pra falar sobre algumas coisas, apesar de já ter, assim, né, todos os indícios do que aconteceu, e por causa do meu histórico, e por causa dos sintomas, enfim. Mas eu queria muito, se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários. Se você conhece alguém que já passou por isso também, coloca aqui, encaminha esse vídeo pra alguém, curte, compartilha, porque é muito importante que a gente propague informação para as pessoas. Muita gente vai assistir esse vídeo, vai se identificar de repente. Então, pra mim é muito importante que você deixe seu like aqui, se inscreva no canal e acompanhe os próximos vídeos que eu vou lançar aqui. Muito obrigada por você ter assistido até o final e até o próximo vídeo.